Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel e você está no canal Glória, Aleluia. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar sobre um homem que teve um testemunho raro e precioso nas Escrituras. Enoque, aquele que andou com Deus e foi tomado por ele. A palavra diz em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sim, meus irmãos, Enoque foi levado por Deus. Ele não passou pela morte como acontece com a maioria das pessoas. Ele foi trasladado, ou seja, tirado da terra e levado diretamente para junto do Senhor. E o que Enoque fez para ser tomado assim por Deus? A própria Bíblia responde em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O segredo da vida de Enoque está resumido em poucas palavras. Ele andou com Deus e agradou ao Senhor. Ele escolheu viver diferente em uma época em que a maldade estava crescendo sobre a terra. Mesmo assim, Enoque permaneceu firme, separado e fiel a Deus. Agora, algo muito interessante acontece quando Enoque tem um filho. Com 65 anos, ele se torna pai e dá ao filho o nome de Metusalém. Naquela época, nomes carregavam significados proféticos e o nome Metusalém no hebraico pode significar, olha só que interessante, quando ele morrer, o juízo virá. Ou seja, a morte de Metusalém marcaria o início do juízo de Deus sobre a terra. E isso se cumpriu com exatidão. Vamos às contas. Metusalém gerou Lameque com 187 anos, Gênesis 5:25. Lameque gerou Noé com 182 anos, Gênesis 5:28 e 29. E o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade, Gênesis 7:6. 187 mais 182 mais 600 dá 969. Metusalém viveu exatamente 969 anos e morreu no ano do dilúvio. Veja bem, Metusalém morreu no ano do dilúvio e não afogado no dilúvio, porque a profecia dizia que o juízo viria somente após a sua morte. Isso mostra como Deus é preciso em seus tempos e como foi longânimo, ou seja, paciente com uma geração perversa. Essa paciência de Deus fica ainda mais clara quando lembramos o que está escrito em 2 de Pedro 3, 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 3, 8 e 9. Ou seja, Deus não está atrasado, Ele é paciente. E foi justamente por isso que Metusalém, o homem que viveu mais do que qualquer outro, se tornou símbolo da longanimidade divina. Enquanto ele vivia, o juízo era adiado, mas no ano em que ele morreu, veio o dilúvio. E a profecia se cumpriu com exatidão. Agora, vamos voltar a falar de Enoque, porque o tema central deste estudo é: por que Enoque foi para o céu sem passar pela morte? Enoque não sabia quantos anos seu filho Metusalém viveria. Essa informação não lhe foi revelada, mas ele sabia de algo crucial: o juízo viria após a morte de Metusalém. Essa revelação foi suficiente para despertar nele uma atitude constante de vigilância. Enoque passou a viver cada dia como se fosse o último, sempre atento,
sempre consagrado, sempre buscando andar com Deus de maneira sincera e obediente. Ele não brincava com o tempo que lhe restava, não adiava a sua comunhão, nem postergava a santificação. Ele compreendeu que, se o juízo estava certo, ainda que sem data, então era urgente viver preparado. Foi assim que Enoque andou com Deus, e esse andar não foi casual nem superficial. Foi uma caminhada firme, perseverante e diária, tão intensa que o Senhor decidiu tomá-lo para si antes que viesse a morte, como está escrito. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Enoque é, portanto, um grande exemplo para nós. Ele nos ensina que viver em santidade não é perder tempo, é estar pronto para a eternidade. Quem anda com Deus vive preparado. E veja o que está escrito na carta de Judas, versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque não foi apenas um homem santo, ele também foi um profeta. Inspirado por Deus, ele anunciou algo grandioso, que o Senhor viria com milhares de seus santos para julgar os ímpios. Essa profecia, registrada em Judas 14 e 15, aponta diretamente para o que foi revelado mais tarde nas Escrituras, como em Zacarias 14, 5 e Apocalipse 19, 11 e 16, onde o Senhor é visto vindo em glória, acompanhado por seus exércitos celestiais. A expressão "Eis que o Senhor vem" não é apenas poética, é um alerta solene. Significa que esse evento é certo e está próximo. E quem são esses santos que virão com ele? São os que foram separados por Deus, lavados no sangue do Cordeiro e preparados como um exército santo. O próprio Senhor os trará quando vier exercer juízo sobre toda a terra. Agora, veja que paralelo maravilhoso e cheio de esperança. Assim como Enoque foi levado antes do juízo do dilúvio, também a igreja do Senhor será arrebatada antes que venha o juízo final sobre o mundo. Está escrito: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4, 17. E a mesma carta continua: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 aos Tessalonicenses 5, 2. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. 1 aos Tessalonicenses 5, 4. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 aos Tessalonicenses 5, 6. Vamos viver como Enoque viveu. Nada de mornidão, nada de brincar com o pecado, nada de adiar a santificação. O exemplo dele nos ensina que é possível agradar a Deus, mesmo em tempo de corrupção e decadência espiritual. Deus honra quem anda com ele. Que esse estudo desperte o temor e o amor pelo Senhor em cada coração. Que sejamos como Enoque, homens e mulheres que caminham com Deus todos os dias até que Ele nos leve para junto de si. Se essa mensagem falou ao seu coração,
deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado para andar com Deus. Que o Senhor te fortaleça e te prepare para o grande encontro com Ele. Aleluia!